Queridos irmãos e irmãs aqui da AME, que Jesus possa nos envolver com a sua paz e que as palavras que serão ditas aqui possam suscitar maiores reflexões quando voltarmos para os nossos lares e pensarmos um pouco sobre este tema, ante aflições, fé em Deus e resignação. Provavelmente, alguns de nós poderíamos pensar, parece tão simples dizer assim, né? Tenha fé em Deus, seja resignado. Mas eu queria que você estivesse no meu lugar. Mas será que se você estivesse no meu lugar, você diria isso? Imagine, meu filho desencarnou, ainda jovem, num acidente. Minha esposa ficou inválida depois de uma cirurgia. E você diz, tenha fé em Deus. Fique resignado. De fato, são situações muito desafiadoras, situações provacionais, de fato, que gerarão muitas lágrimas, muito choro, muitas saudades. Mas aqui estamos, nesta casa espírita, em busca de palavras que possam nos consolar à luz da doutrina espírita. Então poderíamos nos perguntar, ante a essas aflições, das mais simples até estas citadas, tão dolorosas, que palavras, que esclarecimentos a doutrina espírita nos apresenta? Como é que nós, enquanto espíritas, poderíamos nos comportar ante esses fatos? E a doutrina espírita vai nos dizer, a partir do que Jesus já havia nos deixado, tendes fé, resignai-vos. Mas não é uma fé da noite para o dia. Quando nós recuperamos o 9º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas, nós vamos nos lembrar do que Kardec nos diz. A fé não se prescreve, a fé não se impõe, a fé não se dá da noite para o dia como se fosse um passe de mágica. A fé se adquire e todos podem adquiri-la, mas é um processo. É um processo. Por isso que quando nós nos deparamos com algumas pessoas, a gente olha assim e diz, nossa, aquela pessoa tem tanta fé. Ah, se soubéssemos quantas e quantas lágrimas foram derramadas e ainda são, mas a fé permanece viva, robusta, assim como a resignação não se dá da noite para o dia. A atitude de resignação é uma atitude individual, intransferível, que também se conquista. E aí nós poderíamos nos perguntar, como é que anda a minha fé? Como está a minha postura ante as aflições que me batem à porta todos os dias? Porque se estamos aqui encarnados na Terra, é porque precisamos lidar com muitas situações que nos exigirão esforço, paciência, como fora bem explorado anteriormente,
fé em Deus e resignação. Se fizermos essa autoanálise e chegarmos à conclusão de que precisamos ainda deixar a nossa fé um pouco mais robusta, precisamos assumir posturas de resignação, mas ainda não estamos conseguindo, é o momento para começarmos, porque já estamos atrasados, a investir na nossa fé em Deus, a começar a exercitar a oração. Esta semana eu estava conversando com o Oscar sobre isso, particularmente sobre um livro de Eulália Bueno que estamos lendo sobre a ansiedade, e ele falava justamente isso. Em todos os capítulos, Eulália reforça a necessidade da oração. Quando nós oramos, nós nos aproximamos de Deus. Nós sentimos a presença dos benfeitores que tão amorosamente nos envolvem, com eflúvios que nos deixam mais tranquilos. Revisitemos o capítulo 27º do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis, para relembrarmos os benefícios da prece. A prece feita com o coração. Não importa a quantidade de palavras, importa que as palavras brotem do nosso coração. Então a fé e a resignação são adquiridas com o passar dos dias. Por isso que nós precisamos pensar um pouco sobre isso, porque quando nós vamos deixando a nossa fé mais robusta, quando as aflições chegam, a gente tem mais possibilidades de melhor administrar a situação. E aqui nós gostaríamos de lembrar uma experiência que foi relatada pelo expositor Alberto Almeida, expositor do Pará, todos devem conhecê-lo, quando fez a palestra lá no Congresso Paraibano, que ocorreu em janeiro deste ano em João Pessoa. Uma palestra lindíssima, quem não assistiu está disponível no YouTube, vale muito a pena assisti-la. É intitulada Como Enamorar-se por Deus a Vida Inteira. E aí nesta palestra, Alberto conta uma experiência que ele vivenciou há 25 anos atrás. Disse que naquela época a situação financeira da família dele não era muito boa, a mãe dele tinha vários filhos e tinha um casal de primos dele que queria muito ter filhos, mas não estavam conseguindo, então a mãe de Alberto doou um dos seus filhos para esse casal que queria muito ter um filho. Com 8 anos depois, a esposa do primo de Alberto engravidou, de modo que a família ficou constituída pelo casal e mais 2 filhos. Quando o filho consanguíneo completou 17 anos, o irmão de Alberto tinha completado 25 anos. E aí esse irmão de Alberto, nesse período de 25 anos, a vida estava começando a fluir. Ele tinha acabado o curso de medicina, tinha acabado de se casar, fazia 6 meses que estava casado, tinha acabado de comprar um carro, e a vida estava se delineando. Eis que, certa feita, em uma viagem com o pai e o seu irmão mais novo, o carro se desgovernou da estrada e aconteceu um terrível acidente. O primo de Alberto e o irmão desencarnaram no próprio local do acidente, abruptamente. O irmão mais novo foi encaminhado para o hospital em um estado gravíssimo. Aí Alberto se disponibilizou a acompanhar a mãe daqueles meninos, né, a esposa do primo dele, até o hospital. Quando chegaram ao hospital, aquela senhora, imediatamente procurando o médico que estava cuidando do seu filho,
Ao encontrá-lo, se dirige e pergunta, muito ansiosa: então, doutor, como é que está a situação do meu filho? Aí o médico olha para ela e diz-lhe: o seu filho está descelebrado. Eu sinto muito. A senhora só fez um pedido. Eu posso vê-lo na UTI? O médico: claro, venha, vamos comigo até a UTI. E aí, a esposa do primo de Alberto e Alberto entram na UTI. E quando a senhora vai se aproximando, né, do filho dela, lá deitado na maca, vai diretamente para a cabeceira do menino. E aí começa a acariciar os cabelos. Deve ser uma cena linda, deve ter sido uma cena linda, embora trágica. Aquela mãe acariciando os cabelos do filho e fazendo uma prece de agradecimento. Meu Deus, como eu sou grata a Ti por ter me permitido passar 17 anos com esse meu filho. Foram 17 anos de muito aprendizado. Eu sou muito grata a Ti. E beijava aquele filho e abraçava, me envolvia. E Alberto narra assim, Alberto foi para dar aquele apoio moral, mas ele ficou tão emocionado, chorava de soluçar, vendo aquela mãe que tinha acabado de enterrar o esposo, acabado de enterrar o filho mais velho, 25 anos, e tinha acabado de descobrir que o filho mais novo estava descelebrado, iria desencarnar. Aquela senhora poderia, ante aquela situação provacional, ter se revoltado, brigado com Deus, como diz Alberto. Mas quando ela estava ali, diante do filho, do último membro da família nuclear, ela faz uma prece de agradecimento pelos anos que viveu com ele. Em vez de reclamar com Deus dos anos que ela poderia ter vivido. Vejamos, o menino tinha 17 anos, o outro tinha 25 anos. E narra Alberto, já se passaram mais de 25 anos desse ocorrido. E eu nunca vi aquela senhora brigar com Deus. Mesmo que todas as noites ela chorasse, mesmo que a saudade da família toda, o esposo e os 2 filhos, fosse inimaginável, mesmo que aquele luto tivesse durando por um bom tempo, aquela senhora, ela não deixou de orar. Aquela senhora não deixou de trabalhar no bem. Diz Alberto que aquela senhora, toda semana, vai para o Jardim das Oliveiras levar arte para as crianças carentes. Talvez, olhando assim, poderíamos dizer: essa senhora é uma exceção, isso aí essa mulher já veio muito evoluída. Imagina, perder 2 filhos, o esposo, e ter essa resignação dinâmica, nos termos de Joana de Ângeles. Não uma resignação ficar passiva, não. Ela estava lá, orando, conversando com Deus, pedindo forças, possivelmente paciência, resignação, trabalhando no bem. Não, essa mulher representa muitos homens e mulheres aqui encarnados,
que com muita discrição vão administrando as dores que a cada dia vão aparecendo, se aproximando. Mas não é uma coisa, essa postura dela não foi construída naquele momento. Foi assim, de repente, ela construiu aquela resignação, aquela fé em Deus, aquela confiança de que tudo aquilo tem um significado. Essa fé foi se construindo ao longo do tempo. A resignação foi construindo ao longo do tempo. De modo que por isso que é tão importante a gente começar a deixar a nossa fé mais robusta. Porque quando a gente se deparar com essas situações, ou se já estamos nos deparando, a gente vai ter um pouco mais de força para lidar com elas. Diferentemente de pessoas que ainda não creem em Deus, de uma forma geral, tendem a não darem conta, porque não conseguem vislumbrar algo além, porque ainda presos a uma visão materialista de que não existe vida além da morte, como nós espíritas sabemos, e muito mais do que sabemos, temos essa convicção. Um outro caso que mostra esse processo de construção da fé e da resignação ante as aflições é um caso muito bonito, que quem não leu vale muito a pena ler, que está no livro Dramas da Obsessão, o livro de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes dispensa comentários, psicografado por Ivone Pereira. É o caso que está na segunda parte, intitulada A Severidade da Lei. Bezerra de Menezes vai nos contar a história de um casal, Alípio e Angelita, um jovem casal. Ela tinha 19 anos na época e ele tinha 26 anos. Isso no ano de 1910, lá no interior do Rio de Janeiro. História real. E aí o casal tinha um entrosamento muito bom, estavam muito felizes, ainda mais porque Angelita estava grávida, eles estavam esperando o primeiro bebezinho. Só que no ano de 1910, nós não tínhamos, naquela época, todo o aparato que nós temos aqui nos hospitais. Por isso que antigamente, naquela época, os partos eram prioritariamente partos normais, que era muito difícil conseguir um hospital para poder fazer um processo cesariano, era muito complicado. Os médicos eles não tinham uma equipe para trabalhar com eles, trabalhavam sozinhos nesse processo. Não tinha luz, era tudo à luz de velas ou de lamparina, então era tudo muito difícil. E aí Angelita não passou 2, 3 dias, não conseguia ter o filho no parto normal. Disse, não, esse parto vai precisar ser cesariano. Vamos então procurar um médico que possa fazer esse parto. Só que aí até conseguirem um médico, até chegar à casa dela, aquela coisa toda, demorou muito tempo. De modo que o médico fez de tudo, para salvar a vida de Angelita. Porque o bebezinho já havia desencarnado no útero. Porque foi um processo muito demorado, a própria cirurgia foi muito difícil. E aí, quando terminou a cirurgia, narra Bezerra de Menezes, Angelita ficou prostrada na cama como se estivesse quase morta. Assim, foi tão agressiva que... É interessante a cena do quarto, descrita por Bezerra de Menezes. No finalzinho do quarto, numa cadeira de balanço, estava Alípio, o esposo, chorando incansavelmente. A sua jovem esposa ali naquela cama, como se estivesse quase morta. O filhinho, tão esperado pela família, desencarnou. Do outro lado do quarto, uma senhora
ficava indo de um lado para o outro, muito revoltada. Dona Matilde, a mãe de Angelita. Esse médico foi muito cruel com a minha filha. Como é que pode? Veja o estado que ela está. Ele poderia ter sido mais humano com ela. E esse Deus que dizem que existe, que Deus é esse que existe? Se Deus existisse, o meu neto não teria morrido. Meu neto não fez nada de mal. Por que ele morreu? E aquela senhora muito revoltada, muito indignada. Mas no quarto tinha uma outra mulher que chamou muita atenção de Bezerra de Menezes. Uma mulher de 35 anos. Sarita. Diz Bezerra de Menezes que Sarita, muito discretamente, ficou perto da cabeceira da enferma, abriu a bolsa e pegou um livrinho. Sarita era uma mulher muito católica, muito engajada na igreja na época, e pegou um livrinho que era muito adotado pelos católicos. Talvez ainda hoje seja, não sei mais. Imitação do Cristo. E aí a Sarita abriu o livro e começou a ler uma página, num tom de voz suave. E aí diz Bezerra de Menezes, quando Sarita começou a ler aquela página, vibrações harmoniosas dulcificaram aquele quarto. A energia estava um pouco pesada. A reclamação de um lado, um choro compulsivo do outro, mas vem Sarita, que com toda a boa vontade que era característica dela, e faz aquela leitura. E aqui Bezerra de Menezes abre um parênteses para nós pensarmos um pouco. Fala sobre a importância de fazermos leituras edificantes no nosso lar. Nós estamos lendo páginas edificantes no nosso lar? Com que frequência nós estamos as lendo? Porque quando nós lemos de boa vontade, os espíritos bons se aproximam e a gente, quem tem um pouquinho de sensibilidade mediúnica já consegue sentir que eles estão ali, presentes, estudando com a gente, lendo com a gente. É muito importante cultivarmos o hábito de ler os livros edificantes. Nós temos a doutrina espírita que tanto nos consola, a codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo. Deve ser um livro de cabeceira. Então, passou-se um mês, o médico voltou à casa daquele jovem casal para verificar como é que estava a situação de Angelita. E aí o casal, muito ansioso, disse, e aí, como é que está a situação? Alípio perguntando, né, a Angelita, ao médico, como é que está a situação, doutor, da minha esposa? Aí o médico olhou para ele, olhou para ela e disse-lhes, a situação de Angelita é grave. Ela não vai mais poder se levantar da cama. Ela sequer vai poder sentar-se. Eu sinto muito. Quando aquele casal ouviu aquele parecer do médico, aquele choque, era um jovem casal, fazia 11 meses que eles estavam casados. Mas aí no início, Alípio dava toda a força para sua esposa. Não se preocupe, Angelita. Essa fase vai passar, nós vamos conseguir superá-la. Ele trabalhava pela manhã e todas as tardes ele estava lá, cuidando dela, conversando com ela. Nos domingos, ele passava o domingo todo cuidando dela. Dona Matilde se mudou para a casa do casal, ficou lá dando assistência. Entretanto, com o passar dos meses, eles foram percebendo que a situação de Angelita era
irremediável. Ela estava inválida, não tinha mais jeito. E aí eles começaram a se cansar daquela situação. Aí, certo dia, Dona Matilde chegou até a filha. Dona Matilde não tinha aceitado aquela condição da filha dela ter ficado inválida e de um netinho ter desencarnado. E aí, certa feita, Dona Matilde chegou para Angelita e disse-lhe: eu não vou ficar mais nessa casa, não. Eu vou voltar para minha casa. Olha, eu tenho muita coisa para fazer na minha casa e eu não sei por que Deus não te levou logo. Não levou essa criança? Por que não levou você de uma vez? Você está aí, não ajuda em nada, está inválida. É melhor se você tivesse morrido mesmo. Angelita, pega de surpresa, ela percebia que a mãe não estava aceitando bem a situação, mas ter ouvido a própria mãe dizer que preferia que ela tivesse morrido porque ela estava uma inválida, foi muito cruel. Mas mesmo assim, Angelita não revidou. Aí a mãe, para tentar amenizar a situação, disse: não se preocupe não, que eu vou contratar umas pessoas para ficar cuidando aqui de você e de vez em quando eu venho visitar, mas eu preciso voltar para minha casa. E aí Dona Matilde foi embora. Alípio, que antes passava as tardes todas com a esposa e os domingos, começou a não mais ficar com a esposa ao longo da semana e nos finais de semana começou a sair com os amigos, ia para um barzinho, tomava umas e foi esquecendo a esposa, como se a esposa nem existisse. E aí, embora Angelita nunca tivesse reclamado nem com a mãe, nem com o esposo, quando ela estava sozinha, chorava compulsivamente, porque ela ficava pensando: eu sou um peso para minha família. Minha mãe já foi embora. Meu esposo está aí como se fosse um solteiro. Eles querem que eu morra. E aí, um desânimo profundo foi tomando conta de Angelita. Desiludida. A minha vida não faz mais sentido. E ante aquela situação preocupante, porque aquela situação poderia suscitar em Angelita a possibilidade de um suicídio. Porque o suicídio acontece mais ou menos assim, né? Para algumas pessoas. Começam a sentir um desencanto pela vida. Parece que nada está dando certo. Tudo de ruim está acontecendo. E aí vai criando espaços. Acho que é melhor eu sair dessa vida, essa vida não está mais me agradando. Às vezes acontece isso com alguns suicidas. Entretanto, a espiritualidade acompanha tudo. Não só acompanha, como também nos ampara. E aí a espiritualidade estava acompanhando aquele caso dificílimo de Angelita. Precisamos encontrar alguém para aliviar essa situação. Quem? Quem poderia aliviar aquela situação de Angelita? Sarita. Sarita. E aí, de fato, a espiritualidade se aproxima de Sarita e vai soprando a necessidade de que ela possa fazer uma intervenção na casa, na vida de Angelita. E aí Sarita começa a refletir: nossa, a situação de Angelita é tão séria. O que eu posso fazer para amenizar essa situação? O que eu posso fazer para amenizar? Sarita não iria resolver a situação, mas ela poderia amenizar. Nós não conseguiremos resolver a situação das pessoas que sofrem, que choram, nem elas as nossas, mas podemos amenizar. Então Sarita começou a pensar, e aí foi visitar a Angelita e disse: Angelita, eu estava pensando, o que você acha de a gente mudar aqui um pouco a configuração desse seu quarto? Está um pouco sombrio. E se a gente colocasse uns quadros, umas plantinhas, uns tapetes? A Angelita: não, deixa assim mesmo,
Não, mas vamos, a gente muda a energia, a gente muda, dá uma nova configuração. Aí Angelita aceitou. Passou-se um tempo, aí Sarita teve uma outra ideia. Angelita, eu estava querendo ficar vindo almoçar aqui na sua casa aos domingos. Você almoça sozinha, é tão triste almoçar sozinho. Não, eu não me importo não. Tem aqui os funcionários, eles ficam aqui, não sei o quê. Não, deixa eu vir para cá, eu almoço com você, eu trago uma comidinha, não sei o quê. Depois de uma certa insistência, Angelita cede. Depois, como dissemos, Sarita era uma católica bem engajada e trabalhava com crianças carentes. E essas crianças que eram atendidas por Sarita, elas cantavam, tinham um coral e também declamavam poesias. Aí Sarita teve aquela ideia. Bem que eu poderia levar essas crianças para no sábado à tarde cantarem para Angelita, ver se ela fica um pouco mais feliz. E aí ela foi convencer Angelita para que recebesse essas crianças. E aí todas as tardes dos domingos, as crianças iam para lá e cantavam para Angelita, e aliviando um pouco aquelas dores. Passou-se mais um tempo, e aí Sarita teve uma outra ideia. E começou a convencer Angelita. Angelita, o que você acha de você aprender a bordar? Eu sei que você não está podendo mexer com as pernas, mas os seus braços, suas mãos estão todas disponíveis. Não, mas para que eu vou querer aprender a bordar? Vou ficar aqui. Não, olha. E aí foi convencendo. A amiga vizinha aprendeu a bordar. E depois Sarita teve uma outra ideia interessantíssima. Angelita, e se você ensinasse aquelas crianças carentes a bordar? Elas viriam para cá no domingo à tarde e você poderia ensiná-las. Elas são as crianças carentes. Elas já teriam uma possibilidade de, no futuro, talvez investir um pouco nisso. Aí Sarita, tentando convencer, a Angelita foi mais resistente. Não, isso não vai dar certo, não vai dar certo. Não, vamos dar uma chance. E aí, depois de um bom tempo, Angelita aceitou. E começou a se sentir útil, mesmo naquela cama inválida, sem poder sequer sentar-se, deitada, ensinando aquelas crianças carentes a bordar. Deveria ser uma cena linda. Aquelas crianças não poderiam pagar 1 centavo, mas aquela troca linda. E aí, depois que Sarita foi percebendo os avanços paulatinos, Angelita foi abrindo a casa, foi permitindo. Aí, certa feita, Sarita perguntou a Angelita: Angelita, você sabe orar? Não, eu não tenho religião, não tenho. Eu vou lhe ensinar a orar. E aí, Sarita ensinou a Angelita a orar. E todos os dias elas oravam juntas. E depois Sarita presenteava a Angelita com os livros. Começou com o livro Imitação do Cristo. E narra Bezerra de Menezes que esse processo em que Sarita foi auxiliando a Angelita a lidar com aquela dor. E ainda bem, porque a situação de Angelita estava cada vez mais insustentável. O esposo dela praticamente não ficava mais em casa. Passava semanas e semanas fora de casa. E quando voltava para casa, não dava nenhuma satisfação. Como se para ele tivesse tudo certo. Quem estava doente era ela, ele estava lá, com muita saúde, com muita disposição, 26 anos, cheio de mulheres. Às vezes atendia lá o telefone, ela lá deitada, ele lá falando, nem aí para ela. Situação dificílima. Mas a Angelita ia, depois que ela aprendeu a orar, depois que ela começou a ler os livros, não ficou só no nível do intelectual. Aquelas palavras que ela lia iam ficando introjetadas mesmo. E aí Bezerra de Menezes narra um fato muito interessante. O quanto que a espiritualidade vai agindo na nossa vida e, no caso, na vida de Angelita em foco. Certo dia, como de costume, ela
abriu o livro Imitação do Cristo e foi ler uma página. Vejamos, na página que ela leu, tinha assim: se souberes calar, silenciar e sofrer, verás, sem dúvida, o socorro do Senhor, porque Ele sabe o tempo e o momento de te livrar. Portanto, entrega-te a Deus. Diz Bezerra de Menezes que quando ela leu essa página, vibrações doces a envolveram e ela ficou tranquila. Era como se a espiritualidade estivesse a preparando para um golpe que seria fatal. Mas antes de falar sobre esse golpe, recuperemos. Se souberes calar, silenciar e sofrer, verás, sem dúvida, o socorro do Senhor. Porque Ele sabe o tempo e o momento certo de te socorrer. Portanto, entrega-te a Deus. Esse convite, que está lá no livro Imitação do Cristo, está em total consonância com a compreensão espírita que nós temos. Se recordarmos aquela sessão, o bem e o mal sofrer, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, aquela comunicação do Espírito Lacordaire, a gente vai verificar uma coisa parecida, quando ele nos diz: suportai a prova com resignação. Isso é o bem sofrer. Todos sofremos. Cabe-nos perguntar: como é que nós estamos sofrendo? Bem sofrer, mal sofrer? E o Espírito Joana de Ângeles também faz um convite nessa linha de raciocínio. No capítulo 72 do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo, Joana vai nos dizer: a dor enfrentada com resignação diminui de intensidade, tanto quanto, suportada em silêncio, passa com mais rapidez. Sem revolta, sem indignação, silêncio, paciência, fé em Deus. Então, quando Angelita terminou de ler aquela página, a serviçal entra no quarto e diz: Dona Angelita, tem uma mulher lá fora querendo falar com a senhora. Angelita, pode pedir, para que entre. Angelita já estava assim bem tranquila, envolvida já pelas vibrações elevadas. Tinha acabado de ler aquela advertência. E aí uma senhora entra no quarto e diz: Dona Angelita, eu não sei como é que eu vou falar o que eu tenho para falar para a senhora. Não, pode falar, minha filha. Então, eu sou viúva e tenho uma filha de 16 anos. E a Angelita esperando, a mulher estava meio assim, sem saber como que iria dizer para Angelita. Certo, e o seu esposo seduziu a minha filha. Ela está grávida. Aí a Angelita escuta aquela informação, mas ela fica serena, porque ela já estava, não só porque anteriormente tinha lido aquela página, mas porque todo aquele investimento de Sarita ao longo dos anos, foram anos em que ela foi construindo a fé em Deus e a resignação. E quando ouviu a voz daquela senhora, Angelita disse-lhe:
que a senhora quer que eu faça? Eu estou aqui nesta cama há 9 anos, inválida, nem sentar eu posso. O Código Civil brasileiro não prevê divórcio. A sua filha só poderia se casar com o meu esposo se eu morresse. Também está todo mundo querendo que eu morra mesmo? E aquela mulher lá desconcertada. Não, eu entendo a sua situação, mas veja, eu sou viúva, eu só tenho essa minha filha, nós somos pobres. Eu só queria que o seu esposo alugasse uma casa e arcasse com as despesas. A senhora sabe, ter uma criança gasta muito dinheiro, eu não tenho esse dinheiro. E Angelita pergunta-lhe, por que você não vai falar com Alípio? Ah, eu já falei com ele, mas ele não quer me ouvir. Eu já tentei, mas ele não quer conversar comigo. E por que a senhora não faz uma denúncia no juizado de menores? Ah, porque se eu fizer uma denúncia, Alípio vai ser preso. E se ele for preso, a situação vai ficar mais difícil ainda. Só a senhora pode me ajudar. Angelita, embora serena, mas já estava ficando angustiada com aquela situação. Não, tá certo, eu vou pensar. Vai embora que eu vou pensar. E aquela senhora foi embora. Quando Sarita chegou, Angelita foi logo desabafar. E aí Sarita disse, não vá conversar com Alípio, deixa que eu converso com ele. E aí quando Sarita foi conversar com Alípio já estava muito enérgico, muito raivoso. Disse, você não tem nada a ver com isso. Eu lamento porque essa mulher ainda esteja viva, ocupando o cargo de esposa, que de esposa ela não tem mais nada. E aí ele estava com tanta raiva que entrou lá no quarto de Angelita, abriu a porta e disse-lhe, você não tem nada a ver com isso. Eu não sei por que você ainda está aqui. Você é uma inválida. Você tem que me agradecer por estar aqui na minha casa, porque se você está aqui é por pura caridade. Angelita ficou abismada. Angelita amava Alípio, sempre o amou. Mas imaginemos ouvir isso de uma pessoa que você ama, e não só as palavras que foram ditas, mas toda a energia pesada, o tom de voz agressivo. Mas, diz Bezerra de Menezes, Angelita não falou uma palavra. Alípio arrumou as coisas dele, foi embora morar com a adolescente. Só que aquela dor de Angelita estava administrando as dores, mas aquela foi muito intensa. Com 2 anos, ela desenvolveu um câncer e desencarnou. Diz Bezerra de Menezes, foram 11 anos de muitas lágrimas silenciosas. 11 anos de uma resignação incomparável. Ainda bem que Angelita soube sofrer. Porque todo aquele sofrimento foi justo. Todo aquele sofrimento foi justo. Quem lê a obra vai saber que na outra vida, na vida anterior, Angelita fez uma coisa cruel. Quem não leu, vale a pena ler, e quem leu, vale a pena reler. Por ela ter feito essa coisa cruel na outra vida, nesta existência, ela precisou reparar. E ainda bem que ela soube bem sofrer. Porque esse caso ilustra muito bem, por isso que o título é A Severidade da Lei. A lei de Deus é uma lei de justiça. Se relembrarmos o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, a lei de Deus é justa. É a lei de causa e efeito. Nós precisaremos reparar os erros e os equívocos que nós cometemos. Não tem como fugir disso.
que possamos reler o livro Ação e Reação, de André Luiz, psicografado por Chico. Casos reais que exemplificam a lei de causa e efeito. Então, foi graças à fé em Deus, foi graças à resignação dinâmica que Angelita e que aquela prima de Alberto conseguiram lidar com as aflições. E aí nós gostaríamos de finalizar esta nossa fala com um capítulo do livro Vida Feliz, de Joana, psicografado por Divaldo, capítulo 149, que fique como uma reflexão para todos nós, encarnados e desencarnados. Deus conhece o teu destino e comanda a tua vida. O que te ocorre, mereces, a fim de conquistares novas marcas na escala da evolução. Deus é Pai misericordioso e vela por ti. Jamais te consideres desprezado, revelando pela rebeldia e blasfêmia. O homem deve treinar coragem e resignação, sem cujos valores permanece uma criança espiritual. Deus não tem preferências e nos ama a todos. Deixa-te conduzir pelas ocorrências que não podes mudar e altera com amor aquelas que te irão beneficiar. Desesperar-te? Nunca, nunca. Sejamos firmes, confiantes em Deus. Não importa a aflição, confiemos em Deus, saibamos bem sofrer. Muita paz a todos e a todas.